Boa noite, seja bem-vindo a mais uma live do IMED Group. Eu sou Alexandre Marini Isola, sou médico gerente do Departamento de Educação Continuada do IMED Group. Hoje nós vamos ter uma live muito interessante, onde vamos discutir a questão dos desafios de gestão. Nós vamos ter aqui um esquenta para o nosso workshop de gestão que está chegando. Em breve nós vamos ter os nossos convidados. Vamos aí ter o Dr. Leonardo Brauer, nosso diretor operacional, vou depois apresentá-lo quando ele entrar, e a doutora Heloísa, que está chegando. Deixa eu ver aqui a doutora Heloísa. Vamos ver se ela já entra. Aceitei aqui. Pronto, a Elo está entrando. Olá, Elo. Olá, boa noite, boa noite. Me ouvem Estou bem? tentando achar o Léo aqui. Deixa eu colocar. Vai falando um pouquinho para o pessoal. A gente vai se apresentando enquanto eu coloco aqui o Léo. Muito bem. Boa noite a todos. Meu nome é Heloísa Bonenstengel, eu sou médica emergencista, sou médica assistente do Departamento de Educação Continuada do IMED Group. Ajudo na assistência, na gestão e no ensino, né? Isso aí. Trabalho com gestão de departamentos de emergência desde 2009 e desde 2020 estamos com o nosso workshop de gestão de pronto-socorro. Sim. Foi 2020, né, que começou? Tem um de 2016, sim. Depois... Não, foi antes da pandemia primeiro. 2019, então, né? Muito bem. Boa noite para a Danúbia, para a Andréia. E hoje você preparou algo diferente para a gente, é isso, Isola? Isso. Como que vai ser? Nós vamos, então, receber aqui o Léo, estou tentando conectar com ele, e nós vamos apresentar uns cases onde vocês, nossos comentaristas, nossos participantes convidados, vão aí esquentar e já abrir o debate, tá? Vamos ver se eu consigo. Muito bem. Para quem não sabe, o nosso workshop, nós temos a discussão de vários cases com problemas do dia a dia do pronto-socorro, e ali a gente debate as soluções e constrói todo um raciocínio e uso de ferramentas em conjunto. E hoje a gente já vai discutir alguns cases, então, é isso? Isso. Não estou conseguindo localizar o Léo. Será que ele está on? Não estou vendo. Também não. Bom, acho que a gente pode ir começando, já tem bastante gente, agradeço a presença, bastante gente, o Victor, o Léo entrou aqui, pronto. Deixa eu já... Camila. Oi, Léo, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Prazer ter você aqui com a gente, Elo. A gente estava comentando um pouquinho sobre o workshop, que a gente está com as últimas vagas. E quem tiver interesse em se inscrever, está aí o nosso link na BIOS, tá? E vamos começar, né? Vamos falar um pouquinho sobre desafio de gestão essa noite. Para isso, a gente tem dois excelentes gestores com a gente, tanto a Heloísa quanto o Leonardo. A Heloísa já se apresentou. Eu tinha comentado para vocês do Léo, né? O Leonardo Brauer, que é o nosso diretor operacional, sócio-diretor da IMED Group. E queria que você também se apresentasse um pouquinho, Léo. Falasse um pouquinho sobre você, sobre o que você faz. Tá ótimo. Bom, boa noite aí a todos. É um grande prazer aí estar falando sobre gestão e especificamente em pronto-socorro, né? Acho que minha formação inicial é em terapia intensiva, mas eu sempre falo que o intensivista é um apaixonado por emergência, né? E talvez a minha decisão por fazer terapia intensiva à época que eu fiz primeiro, porque não existia especialidade de emergência no Brasil, e segundo, porque todo pronto-socorro era um caos. É verdade. E aí a gente não queria trabalhar no meio da bagunça, né? Então, pelo menos a UTI, na época, né, era mais atrativa nesse sentido. Mas a minha alma, eu sempre falo isso, a minha alma era de emergencista, porque eu sempre gostei
da parte de emergência. E depois que a gente foi estudar sobre gestão de pronto-socorro, aí eu vi que não era um bicho de sete cabeças, era simplesmente estudar, né, o que tem que fazer para deixar o pronto-socorro organizado e com gestão, né? Mas atualmente eu sou diretor operacional, né, Isola? E um apaixonado aí por emergência. Fantástico, fantástico. Eu tenho certeza que o público que está entrando, bastante gente, eu queria agradecer a presença de todos e dizer para vocês interagirem, gente. Nós vamos colocar alguns cases aqui e vocês vão colocando as opiniões de vocês enquanto eles vão comentando. Vai ser uma coisa, um bate-papo bem legal. Esses cases, eles são cases montados no estilo do que nós vamos discutir no workshop que vai acontecer dia 20 de maio agora, tá? Claro que já embasados, para quem for participar do workshop, já vai ter todo um embasamento teórico sobre esses temas, de maneira que os cases vão ter uma discussão muito rica, que vai acrescentar muito para quem estiver participando. E que a gente quer que acrescente para vocês hoje também. Eu também sou de formação intensivista, né, pneumologista, e na época, pelos mesmos motivos do Léo, tinha a mesma impressão ruim, né, do pronto-socorro. E fui me encantando com o fato de ver o que a IMED faz no pronto-socorro, ver o que a nossa equipe faz no pronto-socorro, todo o conhecimento que a gente tem e que a gente foi acumulando, né, com toda a experiência de dias, de todas as pessoas que trabalham com isso, e fui aprendendo a ver que é possível realmente fazer um pronto-socorro de qualidade, fazer uma emergência de qualidade, e aí ver surgir essa especialidade tão importante no nosso país, da qual a Heloísa é representante especialista, né, Elo? Em medicina de emergência, e aí a gente está percebendo como é importante cuidar do paciente crítico em todas as áreas. Não adianta ficar cada um na sua área, a gente tem que ter condições de integrar tudo isso e ter um melhor resultado. Então, tudo isso me traz assim, uma satisfação muito grande, como médico, como pessoa, de perceber onde nós pudemos atuar, onde nós pudemos entrar, a gente percebe uma melhoria, uma modificação em cima dessa experiência. E é isso que a gente quer trazer um pouquinho aqui para vocês hoje. O que o Léo e a Elô vão comentar em cima de alguns cases que foram montados. Então, sem mais delongas... Só um adendo sobre especialidade. Então, a especialidade ela foi reconhecida em 2016 e a primeira leva de especialistas titulados, a maior parte deles tem os dois títulos. Tem o título de emergência e já eram intensivistas. E justamente essa questão, iam para terapia intensiva porque gostavam de lidar com paciente crítico, mas a má gestão e a desorganização do departamento de emergência era um fator que afastava eles dessa vivência. Então, eles preferiam ficar num setor fechado. E, obviamente, isso com o crescimento da especialidade, dos programas de residência, vem mudando. Então, é interessante que hoje um especialista em medicina de emergência consiga ter o olhar, mas também o gestor precisa ter conhecimentos e habilidades que são específicos para aquele lugar. Maravilha, é exatamente isso que a gente quer acrescentar para as pessoas na discussão de hoje e também abrir, descortinar esse horizonte para quem ainda tem essa impressão rançosa de que o pronto-socorro tem que ser um lugar confuso, de demora, de informações trocadas, enfim, não é nada disso, né? A gente sabe que é possível fazer diferente. Então vamos lá, vamos para os cases? Vamos lá. Desafios, é isso aí, vamos lá. Então, nesse primeiro, é o seguinte, né? Imagina que a gente tem um projeto, um serviço onde a gente foi chamado para entrar, de um pronto-socorro que tem cerca de 15 mil atendimentos por mês e que está totalmente desestruturado, sem processos, os protocolos não têm nenhuma gerência. E aí, por onde começar, né? A gente chega, a primeira coisa que a gente precisa fazer, quais os processos mais críticos? Quem que gostaria de começar falando? Eu posso começar. Vai lá. Essa é uma pergunta frequente, e aí a gente está falando hoje de pronto-socorro, mas em qualquer unidade hospitalar, em qualquer processo, seja de UTI, medicina hospitalar ou pronto-socorro, essa pergunta do gestor, ela é sempre presente, né? Tipo, por onde eu começo? Porque já que está tudo confuso, está tudo ruim, por onde eu começo? E aí tem alguns, eu diria que é um teorema da gestão que eu gosto de falar, que é o seguinte: a principal função de um gestor
qualquer que seja, é melhorar o trabalho das pessoas. A gente como gestor, a gente gosta tanto de melhorar que a gente quer ver o trabalho dos outros tendo boa eficiência, sendo bem feito. Então, o principal trabalho dele é melhorar o trabalho. A segunda parte desse teorema é que a gente só melhora aquilo que a gente consegue medir. Então, a gente precisa ter alguma medida para poder falar, não, agora a gente conseguiu melhorar, né? E a outra parte do teorema é que a gente só melhora quando a gente tem um padrão. Porque se a gente não tem um padrão de nada, a gente não sabe nem se o que a gente fez de mudança foi para melhor ou foi para pior. Então, a gente precisa começar de um padrão e esse padrão são os processos, né? Então, a gente precisa olhar para os processos desse pronto-socorro. Então, como é que a gente começa? Começa com o diagnóstico. Começa olhando os processos e perguntando se tem algum padrão ou acontece cada dia de um jeito, cada plantão de um jeito, ou cada pessoa faz de um jeito. E aí, assim, eu não vou ficar aqui no monólogo, mas assim, já é um bom começo é você fazer um diagnóstico, se existe algum processo ou se existe algum padrão, e se não existe, o primeiro passo é fazer os mínimos padrões para que as pessoas consigam seguir e a gente tenha alguma forma de melhorar futuramente esses processos. Ok. Mas eu vou deixar a Elô falar um pouco, senão eu fico no monólogo. Não, com certeza. Acho que você podia, a Elô talvez pudesse acrescentar alguma coisa também sobre a prática disso, né? Como você vai chegar lá num lugar novo e descobrir onde estão os não processos, a ausência dos processos ou os processos antigos. Como é que faz isso? Descobrir que não há processos não é alguma coisa muito difícil. Você consegue descobrir numa velocidade de tempo incrível. Ou quando... Então, detalhe é isso. E realmente eles não funcionam. Porque o processo bem estruturado, ele gera resultado. Então, você entra no pronto-socorro, você sabe, isso aqui não tem nada estruturado, ou tem. Enfim, então, eu concordo com o Léo nessa questão de identificar. Existem dois pontos. Um conjunto de ferramentas que o gestor usa. Nós, na IMED, temos várias ferramentas de gestão vindos da gestão Lean, que a gente adequa para a realidade do pronto-socorro. Eles vão ser padrões e podem ser utilizados em quaisquer pronto-socorros. E existem certas outras questões que são específicas de cada lugar. Então, a gente pode, de cara, usar uma ferramenta que a gente sabe que vai funcionar para todo mundo. Então, para identificar, a gente precisa fazer minimamente um mapeamento de processo, um mapeamento de fluxo de valor. Que isso vai conseguir identificar algumas questões, principalmente no que tange aos processos mais críticos. Se eu tenho já alguma epidemiologia, isso já me facilita em definir protocolos de atendimento, que isso também está relacionado ao que o Léo falou, de estabelecer padrões. Então, se não existe um padrão, eu vou estabelecer como que eu quero que trate gripe, como que eu quero que trate cólica renal. Agora, existem também das ferramentas que você pode utilizar em qualquer pronto-socorro, existe aquilo que mais mata em qualquer lugar do mundo e que é tempo dependente, onde a atuação do emergencista ela é essencial. Então, a maior parte dos departamentos de emergência tem protocolo dor torácica, AVC e sepse. Então, se alguém me falar, me dá 3 protocolos, eu vou colocar esses. Por mais que exista um volume, muitas vezes de baixa complexidade, naquela baixa complexidade vai ter uma sepse perdida ali no meio, onde a perda de tempo vai interferir na morbimortalidade do paciente. Né? E estabelecendo um diagnóstico, um mapeamento dos processos, identificando, definindo os protocolos, eu vou precisar gerenciar esses protocolos, eu vou precisar usar ferramentas de tecnologia, de softwares, não tenho, vai ser na mão, que a gente vai começar a gerenciar e começar a adequar, ver aquilo que está funcionando, aquilo que não está funcionando e fazendo uma correção de rota. Agora, estabelecer esses processos, estabelecer protocolos, vai influenciar numa outra questão que é algo que é muito sensível para mim, que é o treinamento da equipe. Treinamento da equipe multiprofissional. A gente sabe que não adianta a gente ficar disparando pelo WhatsApp. Gente, agora vai ser assim, agora vai ser assado. É um treinamento que precisa ser feito especificamente. Alguns de uma maneira mais robusta, com mais recursos, e outros vai ser no dia a dia, no corpo a corpo. Né? E, dentro disso, monitorar e avaliar os resultados que eu tô obtendo.
e evoluindo para processos mais finos e mais específicos. A gente, dentro da IMED, e vários processos que a gente ensina no nosso workshop de gestão, a gente sabe que dentro de 3 meses a gente consegue estabelecer pelo menos 90% dos processos que a gente almeja que estejam funcionando dentro do departamento de emergência e que sejam importantes para a boa gestão dele. Muito bem. Aí, deixa eu só, Isola, complementa complementar um negócio que a Elo falou, para deixar claro para as pessoas, né? Quando a gente fala que não tem processo, só para dar um exemplo, que é comum. Por exemplo, o mesmo paciente, ou seja, a mesma patologia, chega alguém com dor torácica no pronto-socorro, uma enfermeira da triagem põe sentado na poltrona esperando a consulta no consultório, a outra põe no fundo do pronto-socorro deitado para ser atendido e a outra põe na sala de emergência. Ou seja, isso é uma coisa muito comum nos lugares que não tem processo. Que é isso que a Lu está falando. Tipo, se eu tenho um protocolo de dor torácica, eu defino um fluxo para esse protocolo e todo mundo com dor torácica vai seguir o mesmo fluxo, que é o fluxo onde, como é uma doença tempo-dependente, que ele consiga mais rápido possível ser atendido por um médico e entrar dentro do protocolo. Então, respondendo de uma forma específica a questão, porque quais são os pontos críticos, eu começaria pela triagem. Olhando o processo triagem. Se eu trio errado, isso é um grande problema, porque eu não vou colocar o paciente certo no lugar certo dentro do pronto-socorro. Uhum. O segundo olhar que eu faria, aí sendo também mais objetivo, né, e não genérico, como eu fui na primeira resposta, é olhar para o fundo do pronto-socorro, porque é onde as pessoas morrem. Então, que é isso, olhar para as condições mais graves. Quem reclama mais é quem está na porta. Mas se eu triei bem, quem vai esperar é quem pode esperar. Então, não tem um problema de segurança. Né? E quem eu coloquei no fundo do pronto-socorro é quem não pode esperar. E aí o segundo olhar seria para o fundo, ou concomitante esse da triagem. Então, se eu fosse fazer, depois do meu diagnóstico de não processos, né? Os dois que eu atingiria mais rápido é a triagem e depois a tomada de decisão do fundo. Legal, legal. Realmente estratégico pensar dessa forma. Agora, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Um hospital que vem já numa condição dessa, de ausência de processos ou processos que não são gerenciados, como é que fica a questão da cultura? Né? Porque, às vezes, a gente vem com toda essa bagagem de orientação, mas é muito difícil mudar a cultura local. Né? Como é que isso pode interferir nessa implantação, quais os desafios que vocês vivem em relação a isso? Eu acho que cultura é sempre importante a gente entender para toda mudança que a gente vai querer fazer. Né? Uma coisa boa dentro da área da saúde é que ninguém está lá para fazer o pior. Todo mundo que está trabalhando na área da saúde está para fazer o melhor. Então, eu sempre falo que esse é o catch que a gente pega para poder transmitir para as pessoas que a gente está ali para melhorar. Né? Então, é uma melhoria. Mas, mesmo assim, a gente tem resistência à mudança porque é do ser humano resistir à mudança. Exato. E aí, eu acho que Isola, é importante a gente realmente entender essa cultura local. Se é uma cultura que propicia a não punição, a gente trazer os problemas à tona para a gente poder atingir aí a melhoria mais rápido, ou se todo mundo esconde problema, ninguém quer falar de problema, como que às vezes acontece. Se eu já tenho uma cultura que as pessoas falam abertamente, ou seja, é transparente, e simplesmente não tem processo, mas as pessoas falam, eu acho mais fácil. Porque você pelo menos vê o problema e a gente consegue atuar dentro desse problema. Se é uma cultura de esconder problema, não, aqui não tem problema nenhum, e a gente vê isso às vezes, né? Mas qual é o seu índice, né, de queda, ou índice de evasão, ou índice... Não, aqui está tudo bem, está tudo Ninguém ótimo, cai. aqui não tem problema, ninguém cai, ninguém evade pronto-socorro, é tudo maravilhoso. É mais difícil, porque isso é uma cultura de negação, né? Vamos negar qualquer problema, e aí você primeiro precisa mostrar que existe um problema, porque se não existe um problema, não tem por que você pensar numa solução, numa contramedida, né? Aquela coisa do elefante, né? Às vezes o elefante está no meio do PS e a gente não está enxergando. Às vezes ele é tão grande que as pessoas se acostumam ao elefante, né? A sombra do elefante, ele traz até coisas boas, né?
as pessoas acabam se acomodando a isso. Então, às vezes ele é tão grande que a pessoa nem reconhece que é um elefante. Então, é isso que eu percebo. Quer dizer, você tem que trazer o problema, que as pessoas primeiro vejam que existe o problema. E que elas são parte do problema. Porque também tem muita gente que vira e fala assim, bom, vira para o chefe e fala, bom, você tem um problema. Eu não, sou só um plantonista. Isso é seu, você é pago para resolver isso. E não é isso. A gente tem que fazer eles entenderem que o problema é de todos. E aí usar indicadores, como você falou, gestão transparente, deixar tudo claro para que as pessoas percebam. Porque a Elo falou na questão do treinamento, mas para a gente conseguir realmente que as pessoas queiram vir ao treinamento, que é um desafio que a gente tem dentro da educação, é preciso que elas vejam valor. Se elas não verem valor naquilo que a gente está propondo, elas não vão querer. E se a gente obrigar, né, não tem que ir, isso para o adulto é muito ruim, né? Ele já vem com uma barreira de resistência, né? Então esse é um ponto que para nós tem sido um desafio grande nessa parte de educação. Quer complementar, Elon, antes da gente ir para o próximo case? Quero. Quando você falou o quanto a cultura interfere, eu lembro de uma frase que a gente ouve muito, né? Que é a cultura acaba com a estratégia no café da manhã. Então, rola uma estratégia de como implantar processos e se a cultura é resistiva, isso vai acabar às 9 horas da manhã no dia que você quis começar a implantar os processos. Mas eu acho que é essa questão que o Léo trouxe de a gente trazer os dados, trazer o problema, trazer a identificação e a atuação em parceria. Que nós temos um problema e nós somos a solução também. Todos nós somos parte da solução. E os problemas são muitos e a gente não vai conseguir acabar com todos de uma vez só. Mas a gente pode ir atacando um de cada vez. E é um processo lento, mas conforme você consegue entregar resultados e as pessoas se sentem ouvidas, isso gera um impacto que vai trazendo a mudança. Mas tem que ter muita persistência e resiliência. Dependendo do problema, né, a gente percebe naquela curva de gestão da mudança que dependendo do problema a equipe ela adere mais à mudança ou resiste mais à mudança, né, dependendo do problema que você está abordando. E aí, quando você tem um problema que gera muita resistência, você tem que tentar identificar aquela resistência que não, aqui não dá certo, aqui sempre foi assim. Aquela coisa que é intangível, que não tem um argumento claro, mas que a pessoa sabota de alguma forma, né? Não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? Acho que não vai dar certo. Isso é coisa para americano, ou sei lá, qualquer argumento que não tenha sentido. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, exato. eu cresci assim, aqui sempre foi assim, a gente sempre fez desse jeito, nunca deu certo. Exato. Né? Muito bom. Muito bom. A gente está tendo bastante gente, obrigado pela presença. A Rita Calegari mandou uma mensagem, né, que ela aprendeu na IMED a usar o assessment com foco de avaliação de pessoas e RH, processos de indicadores atuais e projetar o futuro desejável a ser alcançado. E que isso dá uma incrível fotografia do cenário. Obrigado, Rita. Querem comentar o que ela coloca? Eu acho que foi super bem colocado isso, Rita, porque na frente dos processos existem pessoas, né? Então, eu falei aqui comecei brincando, né, com o teorema da gestão, que o principal função de um gestor é melhorar o trabalho, e a gente só melhora aquilo que é padronizado, né, e a gente mede, e isso são os processos, esse padrão são os processos. Na frente desses padrões, na frente dos processos, são as pessoas executando. Então, um dos pontos importantes nessa avaliação inicial de processos é também avaliar as pessoas. Porque o Isola está aqui, né, nosso gerente aí, da educação da empresa, não vai me deixar mentir. As pessoas elas podem ter deficiências técnicas e a gente corrige isso facilmente. Agora, as deficiências comportamentais de atitude, a gente tem muito mais dificuldade. Então, se o cara não quer fazer, não adianta você ensinar como fazer o protocolo. O protocolo é assim, assim, assado, mas o cara não está afim. Então, identificar essas pessoas, dar o feedback a elas, né? E construir programas de desenvolvimento individual para eles melhorarem nesse sentido e monitorar isso é fundamental, porque senão a gente pode criar quantos padrões forem up to date com as coisas mais recentes que tem na literatura
e não vai funcionar, vai continuar um caos no Exato. pronto-socorro o tempo inteiro que as pessoas vão boicotar. Então, eu acho que é super importante esse lado da gestão do corpo clínico, da gestão das pessoas. Fantástico. Muito bom, olha o tempo como voa. Pessoal, mandem perguntas, tá? Mandem perguntas aí para os dois experts, o Léo e a Elô, para a gente poder ter um debate. E vamos para um próximo caso, né? Vamos pensar num hospital hipotético, né? Santa Casa Nossa Senhora da Misericórdia, que é um hospital grande, né? Conta com grandes centros de reabilitação e é referência em geriatria. E conta também com o departamento de neurologia, referência também. No pronto-socorro, 42% dos pacientes atendidos são usuários de outros setores do hospital. E, frequentemente, são pacientes acamados, pacientes com doenças crônico-degenerativas, né? E como que a gente gerencia essa demanda, né? Como que a gente encara esse paciente e faz a gestão desse público, desse fluxo? Quem quer começar? Bom, já que eu comecei, Elô, começa você nesse, aí depois eu comento. Bom, primeiro que a gente no pronto-socorro, a gente sempre tem que pensar nele esquematicamente como frente, meio e fundo. E também no fluxo do paciente vertical e do paciente horizontal. Quem que é o paciente vertical? Aquele que chega andando. E o paciente horizontal é justamente o paciente acamado. Por que isso é importante? Porque o paciente acamado ele não vai se mover dentro do pronto-socorro, dentro das estruturas frente, meio e fundo, como um paciente vertical. Ele vai precisar ser levado. Ele não vai ficar na fila do raio-x, ele não vai entrar dentro da sala de coleta de laboratório. Todos os processos vão precisar ir até ele. Então, eu preciso ter a perspectiva de um local para acolher esse tipo de paciente. E tem um outro ponto. Esse é o paciente onde eu preciso ter a tomada de decisão mais rapidamente. Então, eu logo preciso pensar se ele vai precisar ficar internado ou se ele veio resolver algo rapidamente e tem alta, porque quanto mais tempo ele fica, então, o paciente acamado, como diz o enunciado, centro de referência de neurologia, de reabilitação. Imagino que muitos desses acamados usem sonda enteral. Ficou sem dieta, vai fazer hipoglicemia, vai desidratar. Então, uma série de coisas vão acontecendo conforme o tempo passa. Então, o tempo, ele tem que estar a meu favor. Uhum. Então, é um paciente interno, é um paciente do complexo hospitalar. Então, ele é nosso. Eu não posso criar um sistema de referência. Os pacientes a gente vai encaminhar para outros pronto-socorros. Não, ele é nosso. Então, essa solução já não vale para resolver esse fluxo. Segundo, é estabelecer protocolos de um fluxo dedicado para os pacientes que são acamados, para os pacientes horizontais, sejam eles os nossos ou não. Agora, sendo os nossos, eu já tenho um perfil, eu já tenho que ter um fluxo de comunicação interna com as equipes. Isso que eu ia perguntar. Então, às vezes, o centro de reabilitação vai me mandar um paciente que estava lá e que está descompensado. Então, eu tenho que ter contratos de parceria olha, sempre que um paciente lá no centro de reabilitação descompensar, quem que vai ligar, quem que vai fazer, como que ele vai vir, quem que vai trazer, né? Como que vai ser a mobilidade dele dentro do centro hospitalar, ou se ele está em casa, fez contato com a equipe, como que a equipe comunica o pronto-socorro que esse paciente vai chegar, porque muitas vezes, como a equipe já conhece o paciente, já vem com um direcionamento. Esse paciente pode já internar porque eu conheço, eu sei o que está acontecendo, a gente vai querer investigar, a gente vai querer tratar de uma maneira diferente. Então, ter essa comunicação e esses protocolos de atendimento são primordiais. Segundo, 42% do movimento é muita coisa. Eu preciso ter uma estrutura para isso. Então, se a minha observação é pequena, eu já sei que vai dar ruim no dia zero. Então, eu vou precisar ter mais leitos para acomodar esse tipo de paciente. E aí, monitorar os indicadores. Eles vão precisar ser analisados em certos pontos, a parte do fluxo dos outros pacientes. Então, em quanto tempo eu estou demorando para tomar a decisão de internação ou não? Quanto tempo eu demoro para resolver? Quanto tempo esse paciente leva para tomar? Quantos por cento vão precisar de tomografia? Quantos por cento vão precisar de laboratório? Né? Quantas vezes não deu certo o fluxo de comunicação e o que precisa ser refeito? Então, acho que é estabelecer o protocolo, estabelecer uma infraestrutura,
estabelecer uma comunicação interna e, como um plus, a gente pode pensar em como a tecnologia pode nos ajudar. Como que eu posso estabelecer, às vezes, um teleatendimento para esse paciente, para que ele não precise se deslocar até o pronto-socorro, que isso também é um problema, já que ele é um paciente nosso, a gente não pode ter um serviço de teleatendimento para que ele seja atendido e nesse atendimento é avaliado se ele precisa ser deslocado até o pronto-socorro. Não. Eu não posso ter um serviço de telereavaliação. Ele começou o atendimento no pronto-socorro e de acordo com critérios que me indiquem que ele não vai precisar, junto com a equipe assistente, que ele vai precisar de internação, ele volta para casa e a reavaliação dele é feita em casa ou é feita pela equipe assistente. Uhum. Existem desde recursos mais simples até propostas mais avançadas em como a gente pode atender essa demanda. Fantástico, muito interessante. Eu acho que, Isola, a coisa assim, talvez que mais importante para o público aqui, que está ouvindo a gente e que vai fazer o workshop, é não confundir fluxo horizontal e fluxo vertical. O caso específico, né, que é um caso emblemático, seria um hospital de referência, talvez, um hospital específico para pacientes mais crônicos, né? Mas ele chama a atenção que os pacientes são clientes do hospital, né? Mas a gente tem que imaginar se mesmo para paciente cliente do hospital, que vai, do ponto de vista andando, né? Ele vai andando, ele não é acamado, né? Diferente do outro, ele não vai querer ficar esperando a consulta do lado de uma maca. Eu acho que isso chama a atenção um pouco de maternidade, né? Quando você junta a maternidade com o hospital agudo. A gestante que está chegando lá para ter o seu filho, o seu bebê, ela não quer estar do lado de alguém passando mal, que está agudamente, né, com uma doença, etc. Exato. Que é o mesmo problema de você botar adulto e pediatria junto para esperar no mesmo lugar. Tipo, a gente tem que separar os pacientes até por uma questão de experiência do usuário, né? Então tem a questão de experiência do usuário e a questão também da segurança, como o Elô falou. Tipo, tem que ter um fluxo específico para o acamado. E lembrar que não é porque ele é acamado que ele é grave. É porque ele já é acamado, né? Então, já que ele é acamado, quando ele chegar no hospital, ele vai estar numa maca, né? E às vezes é uma coisa simples, é uma troca de sonda. Né? Quantas vezes você não recebe uma ambulância, chega a ambulância e você fala, ih, lá vem. Aí na hora que chega, é uma sonda que está fora da posição, porque ele é usuário do hospital. Então, assim, não é necessariamente porque está acamado, porque ele é grave, porque já são pacientes acamados. Então, esse cuidado de você não juntar os fluxos, eu acho que realmente é o mais importante, lembrar da experiência do usuário, porque a gente não deve ter pessoas acamadas junto com pessoas horizontais. E do ponto de vista prático? Do ponto de vista prático, como que faria isso? Faria na chegada na triagem, já deslocaria para uma outra área física? Habitualmente, assim, nos lugares, depende muito do volume, mas nos lugares que chega de ambulância, a entrada já é outra, né? Uhum. A entrada de ambulância não é de quem entra andando. E aí, nessa entrada, se você tem uma sala de admissão ou muitas vezes uma sala de emergência, né? Porque é uma ambulância, alguém que trouxe, ou o enfermeiro treinado, ou às vezes mesmo o médico vai lá, bate o olho, já vê o que é e já posiciona para uma observação, para um lugar de pessoas acamadas. Como a Elô falou, às vezes tem que ser, se é um hospital de crônico, tem que ser um lugar maior do que habitualmente a gente tem no pronto-socorro. A gente tem uma conta, mais ou menos, de número de atendimentos para número de leitos de observação. Mas essa conta é para a maior parte dos pronto-socorros, né? Onde você tem 80% dos pacientes que são de baixa complexidade. Se você tem um hospital como esse aqui, dito aqui, de paciente crônico, etc., provavelmente o seu número de leitos tem que estar proporcional à complexidade dos pacientes que você atende. Perfeito. Quer complementar, Elô? A Fernanda postou... Sim. As crianças ficam muito agitadas na espera, incomoda os demais. Exatamente. Você fazer fluxo dedicado de acordo com o seu perfil, né? Então, a espera pediátrica ser dedicada com atrações, com a psicologia da espera da fila da pediatria, a espera do acamado não é igual à espera do paciente vertical. Falando nesse aspecto que você tocou, na questão da psicologia da fila, na psicologia da espera, o que vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Porque
esse é um tema que as pessoas às vezes não conhecem muito e é muito interessante. Eu ia puxar um tema aqui, eu estava até vendo aqui, acho que a Patrícia estava fazendo um comentário aqui sobre a participação de equipes de apoio, né, na gestão do PS, que não é uma coisa comum, mas eu acho uma coisa bem interessante. Você no pronto-socorro é muito dinâmico, você percebe algumas insatisfações ou algumas angústias ali no pronto-socorro, né? Às vezes familiares que podem até atrapalhar um pouco o funcionamento ali do pronto-socorro, porque eles estão angustiados com alguma coisa que está acontecendo, seja na sala de emergência, seja na observação. E eu não sei, Elô, você que é emergencista, né? Uma coisa que incomoda o emergencista é muita gente dentro da sala de emergência, né? Tipo, tem hora que você fala, gente, sai, porque senão não dá para a gente trabalhar direito. Então, eu acho que a equipe multi é fundamental ali, tanto no auxílio ao paciente, como também no cuidado com os familiares que estão ali também, já para entender aquela situação e aquela angústia, né? Quanto antes a gente chega na angústia, melhor é a experiência daquela família e daquele paciente. Então, lembrando que o paciente que é pouco grave, ele reclama. Mas o paciente que é muito grave, ele não vai reclamar. Quem vai reclamar são os familiares. Né? Quem vai causar não é quem está, né, agudamente enfermo, são os familiares. Então, acho que ter um olhar para isso é fundamental também nessa equipe multi. Ainda sobre a psicologia da fila, existe uma questão que por mais que a gente batalhe para fazer um acoplamento de escala e demanda, a fila é inevitável. E a questão de superlotação dos pronto-socorros não é um problema do SUS, não é um problema do Brasil, é um problema mundial. Inclusive, existe uma campanha da IFEM, que é a International Federation of Emergency Medicine, para bolar estratégias para que as pessoas pensem em conjunto em como a gente diminuir excesso de pessoas dentro do departamento de emergência. Então, a gente vai partir do princípio que espera, em certos momentos, é inevitável. E a psicologia da espera, a psicologia da fila, é como que eu faço com que essa espera seja menos dolorosa. Como que eu posso melhorar a jornada das pessoas dentro do período da espera, que muitas vezes é inevitável. Então, existem ferramentas, alguns princípios que são muito simples. Então, uma espera entretida, ela dura menos do que uma espera desocupada. Então, se a pessoa tem acesso a um Wi-Fi, se tem uma televisão com questões informativas, algo que chame a atenção da pessoa, ou enquanto ela está esperando algum formulário que ela precisa preencher seja dado para ela, enquanto está esperando para ser chamado na tomografia, preenche o questionário sobre possíveis reações sobre o contraste. Então, essa é uma ferramenta. A outra, a espera acompanhado dura menos do que a espera desacompanhado. E aí entra a questão de se tem alguém junto, essa jornada, essa experiência de esperar, ela é menos dolorosa. Agora, isso também precisa ter um limite. Então, pode acompanhante? Pode um. Senão, eu vou ter gente saudável, que é acompanhante de gente doente sentada, em algum momento de superlotação, e o doente, o próximo que chegar, fica em pé, porque a sala de espera está cheia de pessoas que são acompanhantes, muitas vezes. Então, existem vários princípios da psicologia de espera. Espera informada dura menos. A espera injusta dura mais. Então, a pessoa vê alguém que chegou depois dela ser atendida, isso é um problema. Então, alguém precisa explicar que existe uma classificação de risco e que a chamada não é por ordem de chegada. A chamada é por questões de prioridade e que existe um profissional habilitado para identificar isso, existe um sistema, existe um protocolo específico para isso que vai identificar quem pode esperar mais e quem tem que ser atendido antes. Então, e aí, princípios que a gente comenta no workshop de gestão, tanto na aula online quanto no dia do pronto-socorro, onde a gente vai entender como que a gente pode aplicar isso para melhorar essa jornada. A gente tem também um papel muito importante que são dos auxiliares de fluxo, dos auxiliares administrativos, que é uma coisa que a IMED inovou em muitos aspectos,
Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso nesse cenário. Quer dizer, quem faz esse diagnóstico de que a psicologia da espera está inadequada, ou que o lá fora não está bom, quem está observando isso? Porque o médico está atendendo, né? Ele viu uma Então, ponta. A enfermeira está fazendo triagem. aquilo que foi comentado já anteriormente. O papel do médico é fazer o atendimento e o papel do gestor é melhorar a vida das pessoas e é melhorar a vida do médico. Então, o médico ele tem que estar dentro do consultório atendendo. Só que enquanto ele está lá dentro, ele não vê o que acontece lá fora. Ele não sabe Exato. se tem alguém passando mal. Ele não sabe se alguém que depois que chegou começou a vomitar. Ele não sabe quantas fichas chegaram para a reavaliação. Ele não sabe disso. E ele não tem que se preocupar com isso. Então, a gente tem um sistema de auxiliares de fluxo, e o que são eles são gerenciadores e fazem tudo o que é possível para que o fluxo seja o mais fluido possível. Então, o médico tem que ir atrás de acabou o sulfite da impressora para ele imprimir prescrição, receita do. Ele não tem que ir atrás disso. Alguém administrativo vai checar se isso está acabando. Aliás, no início do plantão já vai ter como que está o estado e providenciar para que isso seja que esteja à disposição do médico para que ele faça o seu trabalho sem ter esse tipo de preocupação. E aí, nisso, ele consegue ter percepção de descontentamento. Eu sempre brinco com os auxiliares de fluxo. Tem o cantinho do detrator. Sempre, todo pronto-socorro tem um cantinho que, em geral, é uma esquina, que tem toda uma psicologia porque é uma esquina, que a pessoa que está insatisfeita, ela vai ficar naquele ponto. Então, parou alguém ali, já aborda e vê o que está acontecendo. Então, isso, a espera informada, ela dura menos, a espera injusta. Então, um auxiliar de fluxo pode falar, olha, o senhor não foi atendido pela ordem de chegada porque existe uma classificação de risco, caso a pessoa não tenha informado antes. Olha, o médico teve que sair por aquela porta porque foi ver um paciente que está passando mal lá na sala de medicação. Olha, a espera está em 1 hora, o senhor está esperando há 40 minutos, então acredito que não mais do que meia hora o senhor já vai ser atendido. Então, ele consegue ir ajudando as pessoas e ajudando a aplicar esses princípios da psicologia da espera para justamente influenciar nessa jornada. Facilitar o trabalho do médico, da enfermagem. O paciente está numa cadeira de rodas. O médico vai sair carregando a cadeira de rodas. Se não tiver ninguém, ele vai. Mas se tiver auxiliar de fluxo, o auxiliar de fluxo pode ir. Ele já vai na sala de medicação, já fala com a enfermeira, já entrega na mão dela, já fala que é uma prioridade ou não. Então, ele vai ajudar em várias etapas do fluxo para que não seja o trabalho médico e o médico consiga se dedicar realmente ao atendimento. E aí, só complementando, né, Lô, temos evidência de aumento de produtividade médica, justamente por esses fatores que você elencou aqui. Né? Então, um médico que atende 3 por hora, ele começa a atender 4, 5 por hora num pronto-socorro cheio, porque tem alguém fazendo esse outro trabalho, né, de indicar o caminho. Quantas vezes a gente não vê, né, médico saindo do consultório falando, não, o senhor vai virar ali, vai para lá, vai acolá, etc. Enquanto ele já poderia estar com outro paciente no consultório atendendo, alguém pode dar essas informações, né? Então, aumenta a produtividade médica e também aumenta a satisfação em NPS, porque a pior coisa do mundo é o cara ficar perdido no pronto-socorro. Quantas vezes a gente não vê, né? O paciente fica olhando assim para o alto, ele não sabe se vai para um lado, vai para o outro. Então, você tem alguém sempre orientando, né? O senhor vai entrar no consultório 3. Aguarde aqui que o senhor já vai entrar no consultório 3. Aí ele vai lá e entra no consultório 3. Aí ele sai, já tem alguém para recebê-lo. Tipo, agora o senhor vai para a medicação, o senhor vai para o exame, é por aqui. Fácil, né, também, às vezes. Então, isso dá que está andando, né, o processo. Exato. Ele vê que o processo está andando, vê que tem alguém sempre olhando por ele ali. Então, acho que uma das intervenções, e foi uma inovação, né? A gente pode considerar isso uma inovação, não é todo pronto-socorro que tem, mas é um profissional que, bem treinado, consegue melhorar muito a eficiência do pronto-socorro. Sem dúvida, é um orgulho para a gente isso. Eu queria comentar uma coisa, sempre a gente escuta essa frase, o Dias fala muito essa frase, e vocês também, né, que a gente sabe quantos pacientes são, quando eles vêm, o que eles têm, a gente só não sabe os nomes deles, né? Então, eu acho que isso é o cerne, né? Porque é previsível
é sazonal, né? A gente consegue saber dia da semana, horário, curva térmica de chegada. Queria que vocês falassem um pouco disso, porque eu acho que isso é muito importante para quem vai vir fazer o workshop, para quem lida com emergência, o papel do gestor nessa hora, né? Então, saber distribuir a equipe, eu acho que esse é um desafio dos mais críticos, realmente. O que vocês têm a comentar? Eu acho que a Elô falou no início, né? Uma das primeiras coisas no diagnóstico de um pronto-socorro, né? Quando a gente chega, é saber também a epidemiologia daquele pronto-socorro, né? Nem todo pronto-socorro é igual, mas eles têm o mesmo comportamento, né? Então, pronto-socorro de baixa complexidade, né? São aqueles atendimentos que poderiam ser no consultório, no ambulatório, mas a pessoa, por comodidade, resolve e vai no pronto-socorro, não precisa agendar, né? Pode chegar lá, tem outra vantagem, ele já pode fazer o exame, se precisar, né? Ele já vai colher o exame. Então ele fala, não vou no médico, porque aí o cara vai pedir o exame, eu vou ter que ir no laboratório colher o exame. E a gente vive num mundo atual que as pessoas querem isso, né? Praticidade, querem resolver logo o problema. Pensando nisso, a gente já sabe que às segundas-feiras vai ser mais cheio, a gente já tem essa noção que vai ser mais cheio, a gente já sabe que segunda-feira vem os atestados, porque vem aquelas pessoas que passaram o final de semana, quiseram estender o final de semana, ou não querem trabalhar, e aí já vem com uma queixa, porque ele quer um atestado, na verdade. Então, já vem esse volume de atestado. A gente sabe também quando o dia que chove faz frio, o pronto-socorro é mais vazio, mas isso não... o fundo do pronto-socorro ele tem uma outra dinâmica do que a porta do pronto-socorro, né? E às vezes, quando está frio, você tem mais doença respiratória, o fundo enche por AVC, hipertensão, doença respiratória, e a porta esvazia, né? Então, tem toda... Por isso que a gente sempre fala, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Olhando o tempo e sabendo o dia da semana e se é pós-feriado ou não, você já sabe o que vai acontecer, você só não sabe o nome dos pacientes, mas o comportamento ele vai se repetir. Exato. Mas o que eu queria que vocês comentassem é sobre a importância do papel do médico gestor do pronto-socorro nessa hora para fazer as mudanças necessárias nas peças da equipe, para que a gente otimize ao máximo os recursos que a gente sabe que são finitos, para que no horário de pico a gente tenha o maior número de pessoas atendendo e nos horários menores, menos gente. Né? Eu acho que isso é uma coisa legal para a gente discutir também. O que vocês acham? Acho que a Elô vai dar um spoiler do workshop, né, Elô? Vai dar um spoiler aí já do workshop. Sim, uma ferramenta fundamental é a curva térmica, tá? Onde eu vou ter o número de chegadas por hora. Sem isso, consegue ter a capacidade de fazer uma ferramenta que é o acoplamento escala-demanda. Então, eu até brinco com os gestores mais novatos, eu tampo na curva térmica o dia e falo assim, quando que é segunda-feira? Me aponta aí. Porque aí você consegue ver pela curva térmica que fica mais em vermelho os horários de maior movimento, que horas que é. E aí você tem uma ferramenta que é visual, e aí eu consigo ver justamente os horários de pico. Olha, 10 horas da manhã eu tenho pico, começa meu pico. Então, se às 10 horas da manhã começa meu pico, eu tenho que ter mais gente trabalhando. Se às 7 horas da manhã é vazio, eu não preciso ter tantos médicos às 7 horas, mas às 10 precisa ter. Então, eu preciso ir quebrando aqueles horários clássicos engessados de pronto-socorro, 7 às 19, 19 às 7, e criar horários alternativos que, inclusive, sejam mais atrativos para as pessoas. Às vezes a pessoa, 6 horas é pouco, 12 horas é muito, eu crio um horário que dura 8 horas e a pessoa consiga atender, isso vai me ajudar. Ah, mas aí um monte de médico às 7 também eles estão descansando. Sim, mas a gente não tem grátis, a gente tem recursos que são finitos. E a gente precisa utilizar bem. Então, menos médicos às 7, mais às 10. Mais médicos na segunda-feira, menos no domingo. Certo? É a gente ir gerenciando esse recurso usando a escala médica, a escala de enfermagem, a de fluxo, a escala de administrativos da recepção, que nos ajudem a fazer esse acoplamento. Eu não posso ter uma escala linear para algo que não é. E é uma coisa, né, Lu, que parece... A gente está falando uma coisa que parece mágica, mas
é tão óbvia. Você vai a um banco ou qualquer lugar que tem um sistema de servidores, de caixa, e fala, nossa, olha o tamanho da quantidade de gente, tem uma pessoa atendendo. Ou você chega no lugar e fala, hoje que não tem ninguém, tem 4 pessoas atendendo. Quer dizer, a gente vê isso em outros lugares. Por que não aplicar isso no pronto-socorro? Quer dizer, usar o recurso, otimizar o recurso para a hora que mais precisa. Né? Exato. Então, acho que isso é um recurso muito, muito importante. E aí, ao invés o Washington Canedo está falando, a melhor Isso. coisa é... Washington Canedo é parente do Nauser, será? Que foi meu residente? Então, olha só, a Não melhor sei. coisa gerindo o meu PS em Goiás foi quebrar os plantões de 12 e criar plantões de 6 e 8 horas. Veja bem, 2 plantonistas de 6, eles estão muito mais dispostos. Eu falo, gente, não adianta, o cara que começou às 7 horas da manhã, às 17 horas, não adianta. Fala, gente, pelo amor de Deus, não, ele está cansado. Então, eu posso criar um horário que comece às 18 para pegar esse final de plantão onde as pessoas estão fazendo reavaliação, tentando deixar numa situação mais confortável para o próximo plantão, para essa pessoa já chegar animada e conseguir equalizar melhor o fluxo. Eu faço um plantão de 8, eu estou economizando aquelas 4 horas que eu vou usar num momento de pico e falar, gente, alguém pode vir agora ajudar? Então, eu gerencio esse meu recurso para poder utilizá-lo no momento de maior necessidade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso que você falou, um spoilerzinho em relação à questão dos servidores e quando que, se a gente não identifica esse momento e deixa acumular, o impacto que isso vai ter na fila lá na frente, que a gente não consegue mais salvar o plantão. Só na madrugada do outro dia que você vai conseguir resolver o problema. Fala um pouquinho sobre isso aí. Você já vivenciou, Léo? Pode falar, Sabe Léo. que quanto mais a gente segmenta o atendimento, a gente consegue dar melhor qualidade e agilidade. Então, frequentemente, os pronto-socorros têm equipe da porta, equipe da emergência, equipe da observação, às vezes só porta, que a gente chama de frente e fundo, e aí quem faz o fundo atende a emergência. E aí, uma das questões é a gente ir gerenciando, puxa, tem um momento em que o fundo subiram todos os pacientes internados e eu não tenho maior demanda. Eu direciono essa pessoa para ajudar na porta. Chegaram 5 protocolos sepsis ao mesmo tempo. Alguém da porta ajuda a equipe do fundo e a equipe da emergência. Então, é a gente ir fazendo esse movimento, tendo essa flexibilidade, e as pessoas falam, mas eu fui contratada, chamada para dar o plantão no fundo. Isso que eu queria que você abordasse. Veja, o combinado, que nunca sai caro, nós somos um time. E você vai atender preferencialmente em tal lugar, mas na hora que precisa, todo mundo se ajuda. É incabível para mim algum colega tá se esgoelando, paciente reclamando, paciente passando mal, e outro tá com a perna para cima, vendo as suas coisas no celular. Porque na hora que ele precisar também, aí o outro também não vai ajudar. Então, é ter essa dinâmica que muitas vezes vai precisar que o gestor entre também na operação, às vezes na recepção no administrativo, entra o supervisor do administrativo para ajudar naquele pico e a gente ir fazendo a equalização de todo esse movimento com o recurso que você tem. Exato. Nós vamos fazer durante o workshop dinâmicas, onde nós vamos mostrar para quem está tentando entender essa fórmula, essa ciência por trás da teoria das filas, dos gargalos, como que você pode fazer essa gestão para melhorar esse processo de fila e quando você não faz, o que acontece ao final. Sim. É muito interessante, não vou dar mais spoiler, mas é muito legal. É isso aí. Fala, Léo. Não pode contar tudo, né, Isla? Tudo, não dá. A gente não pode esquecer que os ciclos de atendimento são totalmente diferentes da triagem, do atendimento lá da ficha e do médico, né? São tempos diferentes, né? Uma triagem acontece em 2 minutos, 3 minutos, né? Uma ficha, dependendo da facilidade com que 1, 2 minutos você faz uma ficha. Então, o olho do gestor tem que estar sempre nesses compartimentos, né? O que você chamou de servidores. Qual é a espera para o servidor de triagem? Qual é a espera para o servidor do atendimento, né? Da frente? Porque se eu tenho 20 esperando lá e eles fazem uma força-tarefa e fazem as 20 fichas
em poucos minutos, Vai parar, vai. a gente não vai conseguir atender esses pacientes, porque a consulta médica não dura 2, 3 Você minutos. Ela desloca vai o durar gargalo. 10, 15 minutos, e aí esse gargalo vai acontecer, o que você falou. Aí essa onda a gente não consegue acabar dentro de um plantão. Vai precisar, às vezes, começar o outro plantão, a não ser que você tenha a facilidade de colocar mais gente, que é o que a Exato. Elô falou. Pede alguém que está no fundo, no meio, para vir ajudar à frente, para conseguir limpar o que a gente chama de onda mais rápido. É isso que é muito, muito. Isso me deixa assim, muito animado com esse tema de pronto-socorro. Eu acho isso muito legal. Acho isso muito, muito interessante que a gente vê que realmente faz a diferença e muda o resultado final em termos de indicador, satisfação do paciente, porque no fim das contas a pessoa quer acolhimento, quer ser atendido rápido, quer um resultado final bom, né? Aquilo que ela veio buscar, né? O contato com o médico, o contato com a equipe de saúde. Bom, mas o nosso tempo está correndo. Eu vou para um último case, que seria o seguinte, que a gente foi chamado para administrar um pronto-socorro que está com NPS de -10. Para quem não conhece, né, o NPS, Net Promoter Score, negativo, mostra que a gente está com algum problema. Nós temos muitos pacientes que estão aí com insatisfação, né? Então, no caso, seriam 27% de promotores, 36% de neutros e 37% de detratores. E as principais queixas se referem à demora do atendimento médico, falta de acolhimento, orientação, tempo prolongado do atendimento total. Como que a gente vai agir, né? Então, eu acho que vocês podem encerrar falando, tentando fechar com isso aí. Quantas horas a gente tem para responder isso? Quantas horas? 3 horas. Eu acho que eu vou começar numa parte mais tipo genérica, para todo mundo entender aí. Nem todo mundo entende sobre NPS, né? Mas só para a gente entender que NPS é o Net Promoter Score. Hoje em dia, várias empresas de vários setores, não só da saúde, usam esse método, que basicamente classificam os clientes, né, em promotores, neutros e detratores. E esse índice quer dizer o número de promotores, né, o percentual de promotores menos o de detratores. E aí dá um número. Obviamente, quanto mais promotor e menos detrator, maior o seu número. E é isso que as empresas querem, né, ter mais promotores. E a beleza do número, né, Isla, é que é um número difícil de bater, né? Porque a gente sempre brinca, né? Quando a gente na escola tirava nota 7, a gente ficava feliz. Só que nessa metodologia, né, 7 não é um número bom. 7 é um neutro, não vai somar nada ali, né? Exato. E 6 para baixo são detratores. Então, tipo, 6 que ainda passa na escola, na empresa, no Net Promoter Score, não passa. Então, assim, existe uma teoria aí dentro do pronto-socorro como melhorar o NPS. E aí eu vou deixar a Elô para não dar toda a resposta, né, Elô? Porque o workshop também trata disso. Isso. E isso é temas de consultoria e como a gente consegue melhorar NPS rápido. Exato. Manda bala, Lu. Bom, então a primeira questão é ter um diagnóstico e tratar, a gente chama de tratar o NPS. Então, olha só, a gente tem o NPS que é negativo e todo NPS abaixo de 25, ele demonstra uma insatisfação realmente das pessoas no atendimento. Mas tem uma coisa interessante nesse NPS. Ele tem um número de neutros que é muito importante. E o neutro, ele não entra na conta, né? Porque é a porcentagem de promotores menos os detratores. As pessoas não se preocupam com os neutros. Mas eu até brinco assim, olha, se você não tem detratores, não significa que seu NPS é 100. Você pode ter 100% de promotores, seu NPS é 100, é o máximo. Mas se você tiver 50% de neutros e nenhum detrator, seu NPS é 50, é uma diferença importante. E o que faz um neutro virar um promotor? É o encantamento. É o que você pode fazer de excelência, que faz com que uma nota 7 ou 8 significa que ele gostou do atendimento, que em geral ele não viu nada de errado, mas ele não se encantou. Então, para uma resposta a curto prazo de como melhorar esse NPS, primeiro eu veria as catástrofes dos detratores, porque o detrator está te contando aquilo que você não está vendo. O detrator
conta, faz a reclamação, te conta aquilo que está acontecendo e muitas vezes está numa janela cega para o gestor. Então, precisa ver se tem catástrofe ali. Mas uma resposta curta seria ver o que os neutros estão falando. Quais são os comentários dos neutros? Muitas vezes não é uma reclamação. Ele faz um comentário que às vezes é algo muito simples de resolver. Às vezes ele não deu... Ele comentou que tinha poucas cadeiras. Então, é algo que não foi grave, que não prejudicou o atendimento dele, mas não encantou. Então, queria uma resposta rápida, provavelmente lidando com os neutros, com o que os neutros estão comentando. E depois é analisar os dados, né? Então, qual que é o tempo de espera? Como que eu posso melhorar esse tempo de espera? Quantos por cento estão de espera? Tem uma outra queixa aí que é a demora do processo inteiro, né? Então, será que todo mundo que precisa ser medicado com sorão, todo mundo precisa ter tantos exames? Porque isso está fazendo com que o paciente fique mais tempo dentro do pronto-socorro e isso gera uma insatisfação. Então, será que eu posso reavaliar ele em modo ambulatorial? Será que eu posso reavaliar ele pelo telemedicina? Será que eu posso não fazer milão de soro para todo mundo? Que hoje a gente sabe que, tecnicamente, né, fora um paciente que seja um paciente de sala vermelha, um paciente em sepse, poucos vão ter realmente indicação de fazer um volume no pronto-socorro. Às vezes não tem indicação de ser medicados. Mas precisa ser com volume tão grande. Então, existem várias coisas que a gente precisa analisar dentro de cada uma dessas queixas. Existe um padrão na queixa de demora? É toda quarta-feira que eles estão queixando de demora? Quando eu espero que tenha mais queixa de demora na segunda-feira? É mais no final de semana? A minha escala está acoplada? Então, eu preciso destrinchar cada uma. Destrinchar o NPS, né? Analisar o NPS. A queixa de demora, ela é mais pontual de um dia, você resolve aquele dia. Se eu coloco mais um plantonista naquele dia, eu resolvi o problema. Então, Elô, vou falar uma frase do nosso CEO, né? Don't jump to conclusions, ou don't jump to solutions, né? Primeiro, análise. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto mais importante da NPS, é analisar para saber exatamente a queixa. Exato. Aqui do problema dado é tempo, né? E habitualmente o pronto-socorro é tempo. Se você melhorar o tempo de espera, seja lá em qual compartimento for, o NPS já vai melhorar rapidamente. Mas a gente não pode deixar de falar, e aí vocês dois aí do nosso departamento de educação, é que muitas vezes é o acolhimento e como o paciente se sente tratado, se sente cuidado. E a gente tem ferramentas para melhorar tanto a empatia ali em relação ao atendimento àquele paciente, como também a gente tem ferramentas como só Encanter, né, Isla? Que também melhoram ali rapidamente o NPS. Então, eu acho que são formas de atendimento, né? Que além do tempo, óbvio que o tempo é importante, mas mesmo quando o tempo está bom, se você não olha para a cara do paciente, como muitas vezes você vê alguns colegas, pelas vezes pela rapidez, ele quer atender rápido, ele nem olha na cara do paciente, vai tomar uma queixa, ou então vai tomar uma nota baixa. Então, tem outras questões também que precisam ser analisadas. Acho que o mais importante é, primeiro, analisar as queixas, analisar o NPS, para aí tomar ação. Para cada problema, temos um tratamento, como você usou, o tratamento do NPS. Eu acho que isso que vocês colocaram é fundamental. Eu tenho uma percepção, não sei se até queria que vocês comentassem se está certo ou errado, mas a pessoa ela vai ao pronto-socorro com um objetivo, né? E determinados profissionais, determinadas ações vão muito de encontro a esse objetivo e outras menos. Então, por exemplo, você pode ter um pronto-socorro não tem a melhor hotelaria, não tem a melhor psicologia da fila em termos de sala de espera, demorou para ser atendido até, mas o atendimento foi certeiro. O acolhimento do médico e do profissional de saúde foi muito bom. Resolveu o problema que a pessoa foi procurar. Isso tem poder de subir o NPS, né? Então, assim, o fato de não ter até hotelaria é ruim, mas na hora que o cara vai dar nota, ele chegou no que ele precisava. Pelo contrário, você tem aquela sala de espera maravilhosa, salgadinho, sei lá, Wi-Fi, massagista, enfim, o que for, né? Chão de mármore, mas a espera é enorme. Quando chega lá, como você falou, o colega não olha na cara, tal. Isso tem poder de baixar o NPS. Então a gente tem que ter não sei, eu tenho essa percepção. Vocês têm essa percepção também?
acho que muito importa, vários detalhes importam, mas a gente não pode tirar o foco daquilo que é essencial. Justamente entra naquilo que você falou da expectativa do paciente. Tinha um diretor meu que falava assim, as pessoas pagam caro o ingresso da Fórmula 1 para ver o piloto. Eles vão se encantar, às vezes, com o balé ali da troca de pneus e tá. Eles querem ver o piloto. Então, a maior parte das pessoas que vai ao pronto-socorro, eles estão indo porque quem vai resolver a angústia deles é o médico. E nisso, a gente precisa ter todo, óbvio, o tratamento do que acontece em volta da espera, do cadastro que ele precisa preencher, da triagem que ele precisa ser realizada, mas o atendimento médico tem o poder de mudar quando o médico é resolutivo, quando o médico sabe conversar com o paciente, quando o médico se conecta ao paciente e atende a demanda dele, isso tem um poder transformador. Porque a gente vê, quando a gente faz o tratamento do NP, tem muitas notas 9 e 10 de pessoas que esperaram muito tempo para serem atendidas. Mas quando elas foram atendidas, aquilo resolveu a angústia delas, o problema de saúde delas, e isso teve um poder transformador, apesar da espera, que a gente, óbvio, precisa tratar e se envolver e se engajar em resolver. Mas o principal é, o médico precisa ter a condição do atendimento dele e precisa exercer o seu poder de encantamento. Fantástico. Gente, passamos aí do nosso horário, foi sensacional o papo, dava para a gente continuar por muito tempo ainda, tem assunto, mas a gente vai continuar isso lá no workshop, né? Para quem quiser, quem se empolgou e quer descobrir exatamente os detalhes, venha participar. Ainda temos algumas vagas. Se você entrar na bios aí no Instagram, você vai ver a nossa página para você saber mais sobre o workshop e como fazer para participar. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Queria agradecer a presença do Léo, da Elô, realmente sempre inovando, sempre com a cabeça lá na frente, trazendo experiência do dia a dia, coisa prática, não teoria. E agradecer realmente a vocês todos que ficaram até esse horário. Tivemos uma audiência recorde nessa live, foi muito bom. Obrigado por todos e nós vamos ter a próxima live daqui 15 dias sobre uma live mais técnica de insuficiência, atualizações de insuficiência respiratória. A gente espera vocês lá. Essa live vai ficar online no Instagram, tá? Para quem quiser rever, indicar para os amigos, vai estar lá para vocês poderem ver quantas vezes quiser. Um abraço, gente. Léo, Elô. Workshop de gestão de pronto-socorro, teremos cases bem mais empolgantes. Vai ser sensacional. Muito obrigada. Eu queria dizer só que não é um bom lugar o pronto-socorro para aprender gestão sem ter base, né? Sem ter a teoria. Então, o workshop de gestão é o melhor lugar para você pegar uma teoria e para pensar a gestão do pronto-socorro com fundamento. Então, esperamos todos lá. Valeu. Boa noite. A gente se vê. Boa noite. Até lá, pessoal. Até logo.